Agora, continuando aí nessa questão dos magrinhos aí, né? Você falou que tem a questão da terapia hormonal, foi um dos pontos que você mencionou, e é um dos pontos fortes que o nutrologista também trabalha, né? E tanto nessa parte de quem quer ter ganho muscular, como é o perfil do paciente que ele é magro, né? E das pessoas também que necessitam de mais desempenho nos esportes, aquela porção de coisas, né? Então eu queria que você começasse a falar um pouquinho sobre esse assunto, de como o nutrólogo pode ajudar as pessoas através de terapias hormonais, né? Porque hoje, acho que agora, recém agora também, saiu uma revisão de lei aí sobre essa questão de terapias hormonais, eu não sei como é que está isso, então eu queria que você desse uma clareada para a gente sobre isso daí. No uso de hormônios para fins estéticos, né? Mas assim, o que a gente está falando aqui não é estético, né? É saúde, né? É saúde, né? Então assim, a terapia hormonal para você proteger ali ou reverter um processo de degeneração, né? É um tratamento, como eu estou te falando ali, você pega ali, por exemplo, um idoso, né, já tendo ali sinais de comprometimento, de marcha, equilíbrio, né, com um déficit de massa muscular ali por meio da normalidade de 10 quilos. Você não vai conseguir fazer isso sem terapia hormonal. Um atleta que faz tudo certinho, é jovem, come e tal, em condições fisiológicas, ele vai levá-lo no mínimo 1 ano para ganhar 3 quilos. Nossa. Né? Então, assim, se você não usar de terapia hormonal para criar... O idoso já não tem um ambiente hormonal do jovem, né? Você não criar um ambiente hormonal favorável, você não leva ele naquela condição, né? É a mesma coisa a mulher, né? Às vezes a gente pega uma mulher ali, né, com a condição ali, é jovem, mas ela tem uma condição sarcopênica, ela tem uma deficiência patológica de massa magra, né? E ali, se você às vezes não usar de um impulso para reverter esse processo, ela não vai conseguir. Assim consegue? Pode ser, mas assim, a maioria das pessoas não vai ter a motivação, né? De você fazer ali, propor um caminho ali de 3, 4 anos, entendeu? Entendi. E a pessoa que já não tem ali um hábito, né, de treino físico, então assim, ali você usar algo que vai facilitar o processo e ela vê que está tendo mudança, então isso a gente está trabalhando saúde, não está trabalhando estética. Exato. Né? E muitas vezes também, assim, hoje é importante ver, né, não estou falando só da terapia hormonal, né, mas assim, todo o trabalho da nutrologia, né, a pessoa está satisfeita com a autoimagem, né, não é só vaidade para mostrar para os outros, né? Sim, claro. A saúde mental, a autoimagem, né, faz parte da saúde mental. Exato, né? Tem um conjunto de coisas também, até enfim, há quem diga, né, que a pessoa que ela tem uma autoestima elevada, ela consegue alcançar mais fácil os sonhos dela, né? o que ela considera como ideal no dia a dia da vida, né? Então isso tudo está muito ligado à saúde, né? E assim, doutor, mas uma pergunta que é muito importante que as pessoas sempre costumam fazer é se a terapia hormonal ela é a mola propulsora ou ela é o combustível para o processo, né? Porque em casos enfim, né? Uma pessoa que está sedentária, ela precisa de um impulso para começar a fazer uma prática de esportes, né? Enfim, de atividade física como um todo. A terapia hormonal, ela vai ser aquela mola que vai fazer ele começar, ou seja, vai pegar na mão dele e vai iniciar o processo, ou durante o processo ela vai ter que permanecer repondo? Não, nem sempre, né? Nem sempre. Nem sempre ela vai ser necessário, né? Agora, assim, quando houver uma necessidade, uma deficiência ou um caso ali de sinais de degeneração, se usa, né? Você pega ali às vezes, né, um adulto, né, um homem, quarta para quinta, sexta década de vida, né, que já tem ali um declínio de níveis hormonais, né? Então, assim, você deixar ele mais responsivo ao processo, né? Melhor otimizar níveis,
Então, assim, é uma pessoa que já tem um declínio, né? Às vezes, assim, não é vamos dizer assim, uma andropausa, como assim se coloca ali com referências aqui no Brasil, mas assim, é uma pessoa que tem uma reserva hormonal muito baixa, né? E se você vai aumentar os níveis de demanda, né? Porque a nossa demanda hormonal, ela nunca é linear, né? Dependendo do que a pessoa está passando, pode aumentar muito a demanda, inclusive ali um trauma, um estresse, em 20 vezes, né? Nossa! Então, assim, a pessoa não tem reserva. Então, você vai... Tudo que se vai usar num processo metabólico, num processo de emagrecimento, são estímulos de estresse, restrição alimentar, a atividade física moderada. Então, assim, para você colocar estímulos de estresse, né, num sistema e isso ser responsivo, esse sistema você tem que dar capacidade de resposta. Senão você vai fazer algo negativo. Sim. Né? Você vai pipocar, começa a pipocar lesão aqui, ali, né? Você não vai criar algo, o ambiente não está construtivo. Então, para a gente inserir estímulos num ambiente e isso ser positivo, esse ambiente tem que estar responsivo. E como é que eu vou dar resposta com uma pessoa dessa? Né? Eu tenho que deixar ali os níveis hormonais melhores, né? Assim, é lógico que a gente vê exagero, né? Exato. Exagero. Quando se fala de hormônio, não é quanto mais melhor, não. O hormônio é bom até um limite, né? Dentro de uma fisiologia. Isso que você está falando é um ponto muito importante, doutor. Inclusive até para as pessoas que assim... A gente vê hoje na internet as pessoas banalizando, né? Não, tem que tomar testosterona, hormônio, testosterona de 1.000, 1.200. Eu já vi gente falar que homem tem que ter testosterona de 2.000. Então, assim, né? Aí, assim... É um homem ou um mamute, né? Pois é, pô. Um búfalo, não sei. E esse, assim, é algo muito individualizado, né? A gente tem que ver demanda, né? Se vai trabalhar com uma pessoa que a necessidade de desempenho dela é altamente física, um atleta de alto rendimento que mesmo lá está envelhecendo, mas ainda vive do alto rendimento ou com muito trabalho físico, ele tem uma demanda, né? Ele pode usar um pouco mais, né? Agora sim, uma pessoa com um trabalho mais cognitivo, faz um treino físico por dia, é outra demanda, né? Então, assim, chega um ponto que você passa daquilo ali, você não vai aumentar a resposta. Você vai aumentar efeito colateral, né? É desnecessário. Né? Então, assim, quando a gente fala terapia hormonal, tem que tomar muito cuidado com abuso, né? Não é quanto mais, melhor não. Né? Eu acho que a regra sempre é a mesma para a maioria das coisas, né? Quem tem que estar... Quem sabe a melhor forma de lidar com isso daí é o profissional, né? O profissional que tem que avaliar. Se a gente pegar ali na internet ali, né? O que a intoxicação hídrica, intoxicação por água faz? A pessoa vai se assustar, coma, são efeitos bem assustadores, mas é água. Então, assim, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, a maneira que se usa, né? Exatamente. Nada de forma abusiva é bom. Exato. Agora sim, doutor, é importante, né? Porque tem gente que é muito ligada a essa questão de números, né? A gente falou ali, né, acima de 1.000 e tal, né? Mas, por exemplo, o que é uma taxa alarmante de testosterona, por exemplo, para o homem? Por exemplo, o homem ele tem que ligar o alerta ali de fazer, de repente, uma terapia, alguma coisa, a partir de que número para baixo? É porque, assim, primeira coisa, é preciso entender que quando a gente está trabalhando ali com os exames plasmáticos, né, que é o usual, a gente não está acessando realmente o que a gente deveria olhar. Né? Então, a gente usa ali referências que são acessíveis, né, para todo mundo, mas que não vai dar o olhar realmente no lugar que interessa. Então, a gente olha ali a testosterona plasmática, sendo que o que interessaria mesmo seria a intracelular, né, a livre, né? Só que isso aí só vai encarecendo esses métodos, né? Então, assim, quando a gente fala de testosterona total, né, falando assim, falar em número, né, só para simplificar, existe, por exemplo, em relação ao Brasil e à Europa, a gente vai ter uma diferença de referências hormonais. Perfeito. Né? Aqui no Brasil, a gente tem referências fixas.
Se você pega um menino, um jovem de 18 anos e você pega um velhinho de 98, mesma referência. Sério? Então, assim, a janela do que é normal ao que é distúrbio, ela é gigante, né? Vai de super-homem a quase morrendo, né? A Europa, ela usa referências já há alguns anos ajustadas, porque eles entendem que a necessidade hormonal ao longo da vida, ela se muda. Sim, claro. Né? Então, são referências por sexo, por idade, tá? Então, assim, se a gente usa... E a Europa, ela é o lugar que você vai ter mais trabalhos que usam os níveis hormonais, não só ali para doença, mas assim, para proteção contra doenças, para longevidade. E se a gente usa os trabalhos europeus ali para testosterona e proteção de doenças, dificilmente a gente vai ver um trabalho que relaciona a proteção abaixo de 450, 500, testosterona total, tá? Então, pelo menos acima disso, né? Quando a gente fala de testosterona total. Só que a gente tem que olhar outras coisas, tá? Não é só isso, né? Porque a total ela não vai falar, por exemplo, como está livre. Tem que olhar o SHBG, né? Tem que olhar o LH, né? O LH, porque o LH ele é o hormônio que vai falar para o testículo trabalha. Então, assim, um LH alto, uma testosterona mais ou menos, mas um LH muito alto, está falando que essa pessoa não tem reserva. E aí ela chega lá e fala assim, eu começo a treinar, a pessoa está com 4, 5 lesão, qualquer coisa a imunidade dela vai lá embaixo, né? Ela chega ali no meio do dia, dorme sentado. Então, assim, não, o número aqui tá bonitinho, ó, deu 480, entendeu? Mas a pessoa não tem reserva, o testículo dela o LH tá mandando trabalhar e ele tá trabalhando no máximo do máximo que ele pode, né? Aí tirou a foto de um momento, porque os hormônios estão em ciclo o tempo inteiro, e aí naquele momento não deu um número de corte, entendeu? Então tem que olhar mais coisas, né? Então, mas se a gente fala de total ali, né? Pelo menos ali acima de 450, 500, né?